Salve a Mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pois é, nós vamos, o nosso irmão aqui, William, vai aproximar um pouquinho a imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, né? Nesse momento que estamos junto com Nossa Senhora antes da celebração da missa, e a gente vai olhar direitinho e rezar por tantas intenções. Mas antes vamos contar um pouquinho a história de Nossa Senhora do Bom Conselho. Essa belíssima imagem, né, que na verdade é uma tela, é uma pintura de Nossa Senhora do Bom Conselho, também chamado Santa Maria de Scuderi, que desde o século XIII era venerada pelo povo albanês. No século XIV, este povo buscava nela refúgio, proteção contra a invasão dos turcos e otomanos, que naquela época assolavam seu país. Sem contarem com forte exército, o povo albanês recorria à Santíssima Virgem nesta sua bela imagem para que desse a eles um defensor. Deus ouviu suas orações e suscitou este defensor na pessoa do monarca Jorge Castriota, mais conhecido como Príncipe Skanderbeg. Homem devoto da Santíssima Virgem, Skanderbeg lutava incansavelmente para defender a glória da Maria, ou da Mãe de Deus, em seu país. Entre uma batalha e outra, Skanderbeg ajoelhava-se junto aos seus soldados aos pés da Virgem de Scuderi, para lhe consagrarem a vida, rogarem proteção e pedir vitória sobre as batalhas. A Santíssima Virgem, por sua vez, os retribuía com favores, graças e vitórias. Após 23 anos de lutas em favor do seu país e de sua senhora, Skanderbeg veio a falecer. Mas antes, pressentindo que sua morte estava próxima e temendo que o belíssimo quadro da Virgem do Bom Conselho e seu santuário, os quais tanto amava, fossem profanados pelo exército inimigo, pediu aos 2 soldados chamados Georges e Desclaves que estivesse sempre aos pés da Santíssima Virgem, que a guardassem. Após a morte de Skanderbeg, lamentavelmente, o povo sofreu a influência do cisma bizantino e oscilou entre a adesão e a rejeição à Santa Fé. Assim, a Albânia pagou a consequência de sua prolongada inconstância e tibieza. Veja bem, o povo tíbio, um povo frio na sua fé, acaba perdendo a guerra. Os exércitos turcos, vendo-se livres do fulminante leão de guerra, que era o príncipe Skanderbeg, investiram contra a Albânia e ocuparam quase que totalmente. Somente Scuderi, uma cidadezinha pequena ao norte do país, ainda não havia sido conquistado porque estava ainda com proteção. E isso havia sido falado pelo próprio Skanderbeg antes da sua morte. Mas sua caída era só questão de tempo. Começou então o êxodo daqueles que não queriam perder sua fé e tradições para os países vizinhos, onde pudessem manter a fé católica. Um monte de gente da Albânia saiu da Albânia. Entre eles estava Geórgio e Desclaves, ambos protagonistas desta história. Pensaram também em migrar, mas antes algo os reteve ali em Scutari. Era uma igreja pequena, onde se venerava uma imagem de Nossa Senhora descida misteriosamente do céu. Fazia 200 anos que ela estava ali,
ela apareceu, uma pintura vindo do céu. Pelas graças que concedeu, seu santuário tinha se transformado no centro principal de peregrinação da Albânia. A devoção da imagem veio diminuindo e a verdadeira fé também. Sem isto, não se compreende a catástrofe do povo albanês. De acordo com uma lamentação de um cronista da época, dizia: os moços e as moças já não têm gosto em florescer o altar de Maria de Scutari. E o santuário pareceu destinado agora à destruição inevitável. Esta era a grande aflição de George e de Sclavis. Deixar a pátria no infortúnio, abandonando com ela aquele dom celestial, grande tesouro da Albânia. Com lágrimas foram um dia ao velho templo rogar à Virgem Santíssima, em meio à grande dor, que ela os desse o bom conselho que necessitavam. Pois lhes parecia muito que deviam preservá-la da fúria maometana e, ao mesmo tempo, buscar exílio para a segurança e suas próprias almas. Logo veio o bom conselho da senhora a Georgios e de Sclavis. Ambos tiveram um sonho. A Virgem Maria lhes aparece e ordena seguirem-na em uma grande viagem. Dias depois, estando ajoelhados, ainda em oração diante do afresco, eis que o belíssimo quadro da senhora de Scutari desprendeu-se do seu lugar na parede e, flutuando, retira-se daquela igreja. Os dois começam a seguir, atônitos, confiantes, pois a senhora já os havia exortado. Verificam então, estupefatos, eufóricos, que sob os seus pés as águas transformam em sólidos diamantes. Voltando ao estado líquido após sua passagem, veja que ficava no norte da Albânia, eles atravessaram um pedaço da Albânia, por sobre montanhas, entraram no mar. Que milagre! Que milagre! Tal como São Pedro sobre o lago de Genezaré, esses dois homens caminhavam também sobre o mar Adriático, guiados pela própria estrela do mar. Caminharam por vários dias sem comerem, sem beberem, sem se cansarem. Tinham os olhos fixos na senhora e a seguiam pelo mar. Eis então que percebem ter chegado em algum lugar, em outro país, de uma língua estranha. E a senhora? Onde estava? Perderam a visão da senhora, isso os assolou numa grande dor. Passaram então a procurá-la, mas sequer sabiam falar o idioma daquela nação. Eles estavam na Itália, nas proximidades de Roma. Interessante que, entrando na Itália, você vê que tem um pedaço, por onde vem a Albânia, né, atravessando o mar, tem um pedaço que sobe até chegar próximo de Roma. Em paralelo a esse acontecimento, vivia em Genazzano, Petrúcia de Nocera, viúva desde 1436, sem filhos. Mulher muitíssimo devota da Virgem Maria, dedicava a sua vida totalmente a Deus. Contava-se que, com 80 anos, esta piedosa senhora recebeu o Espírito Santo, a seguinte revelação: Maria Santíssima, em sua imagem de Scutari, deseja sair da Albânia. Muito surpresa com essa comunicação sobrenatural, Petrúcia assombrou-se mais ainda ao receber da própria Santíssima Virgem expressa a ordem de edificar um templo que deveria acolher seu afresco, bem como a promessa de ser socorrida em tempo oportuno. Começou então a idosa e virtuosa viúva construir a igreja. Vendera todos os seus bens, usou tudo que tinha para poder atender ao pedido da Mãe de Deus, mas mesmo assim o dinheiro não foi suficiente para edificar mais que uma parede.
de 1 metro de altura. Olha só, ela conseguiu fazer uma parede de 1 metro de altura. Foi tudo o que conseguira. Enquanto isso, o povo de Genazano negava-lhe ajuda, chamava de louca, visionária, imprudente, antiquada. Era contra todo o povo. Cotidianamente usavam contra ela aqueles versículos bíblicos: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não senta primeiro para fazer a conta dos gastos, para ver se o que tem pode acabar? Para que não aconteça que depois de ter colocado os alicerces, não podendo terminar, todos que virem começam a escarnecer, dizendo: este homem começou e não pôde acabar. Que está em Lucas capítulo 14. Petrúcia vivia na solidão, sem ajuda, sem amigos, assim como Noé. Obedecia a Deus como em meio às zombarias. Quando Noé foi fazer a barca também, todos zombaram dele. É um louco, um lugar desse, construindo uma barca em cima de um monte. Né? Todos zombaram dele, até que veio as águas e tomou conta de tudo, né? O dilúvio. Veja bem, no dia 25 de abril de 1467, festa de São Marcos, que era padroeiro da cidade de Genazano, Petrúcia dirigiu-se para a igreja para rezar. Era dia de feira, 4 horas da tarde. O povo genazano estava em meio a barulho e um bulício, né, que diz aqui, quando de repente houve um celestial melodia. Todos param no meio da feira para ver de onde vem este barulho. Vinha de uma nuvenzinha branca que descia do céu. Todos, admirados, pararam, seguiram aquela nuvem e verificaram o que acontecia. Cheios de espanto, observavam desfazer-se a nuvem e aparecer o belíssimo quadro da Senhora do Bom Conselho, descendo, trazida por anjos para uma única parede inacabada que a viúva Petrúcia conseguira construir ali, e ela ficou mantendo-se flutuando em meio às melodias angelicais, o badalar dos sinos e o espanto dos moradores. Que coisa linda essa aparição nesta cidade de Genazano, a descida do quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho. Descia do céu a Senhora de Escutarei, a Senhora do Bom Conselho, para a igreja de Petrúcia. Quanta alegria e consolo para ela, ao ver finalmente realizada a promessa que Nossa Senhora colocou no coração dela. Dias depois, os valentes Georges e Desclaves, que percorriam a Itália em busca desta senhora, tomaram conhecimento do milagre que havia ocorrido na cidade de Genazano, imaginaram então que este podia ser o afresco de Nossa Senhora. Foram então, sem titubear, para Genazano, onde, radiantes de alegria, puderam confirmar que o quadro que se mantinha flutuando diante da parede daquela igreja inacabada era o mesmo que eles vieram acompanhando pelo mar Adriático e que agora finalmente encontraram. Estes, então, passaram sua vida servindo e amando a Senhora do Bom Conselho na cidade de Genazano. Estava confirmado o superior desígnio da construção iniciada. Teve início, assim, Genazano, um longo, ininterrupto desfilar de milagres, de graças de Nossa Senhora ali dispensado. O Papa Paulo II, tão logo soube que havia sucedido, enviou 2 prelados de confiança para averiguar o que passara. Estes constataram a veracidade do que se dizia e testemunharam diariamente inúmeras curas, conversões, prodígios realizados pela Mãe do Bom Conselho.
nos primeiros 110 dias após a chegada de Nossa Senhora, registraram 161 milagres. Mais de um milagre por dia, né? O povo, então, diante disso, resolveu ajudar, e hoje o belíssimo santuário encontra-se construído e mantém-se até os dias de hoje sua imagem flutuando. Até hoje a imagem está flutuando na parede construída por Petrúcia. Fizeram um santuário em volta, né? Mas aquela paredinha de Petrúcia, a imagem ficou ali quase que em cima dela, né? Flutuando, assim como se estivesse sendo segurada pela mão dos anjos. É muito bonita essa história. Petrúcia morreu, poucos anos depois do milagre, tendo então cumprido com fidelidade a ordem que a Virgem lhe dera. Deixou este mundo com grande exemplo de santidade e confiança em Deus, mesmo diante de todas as dificuldades e todas as perseguições e calúnias que ela recebeu. Ainda hoje os católicos albaneses têm esperança e rezam para que a Virgem do Bom Conselho, Nossa Senhora de Scutari, volte para o seu país e salve nele o catolicismo. Madre Teresa de Calcutá, albanesa, quando esteve em Genazzano, no dia 10 de junho de 1993, deixou escrito no livro dos visitantes: Maria, Mãe de Jesus, volta à tua casa na Albânia. Madre Teresa deixou escrito: Maria, Mãe de Jesus, volta à tua casa na Albânia. Nós te amamos, nós temos necessidades de ti, tu és a nossa mãe, volta à tua casa na Albânia, nós te pedimos. Amém? Amém. Pois é, Nossa Senhora do Bom Conselho, Nossa Senhora que era da Albânia, agora fica numa igreja suspensa, como que sustentadas pela mão de anjos, como que sustentada pelas mãos de anjos. Coloque também você neste altar, aqui diante do Senhor. Coloque a sua vida, coloque o seu coração como Petrúcia, né? Que ela depois foi reconhecida como beata. É uma beata da igreja, quase uma santa, né? Madre Teresa esteve lá agora há pouco tempo, 1993, eu digo pouco tempo, parece que foi ontem, né? Para mim foi ontem. Para os jovenzinhos aqui, o jovenzinho que está tocando aqui não tinha nascido ainda não. Né? Nem o outro jovenzinho que está aqui na Câmara não tinha nascido. Mas foi ontem, né? 1993, Madre Teresa esteve lá e já é uma santa, né? E pediu, volta para a Albânia. A Albânia precisa, eu digo, não somente a Albânia precisa de Nossa Senhora, o Brasil também precisa de Nossa Senhora. Nossa Senhora, na imagem milagrosa de Aparecida, que fez tantos prodígios e ainda continua fazendo, é preciso uma intervenção bem firme, bem forte de Nossa Senhora por todos nós. Para quê? Para que afaste de nós essa pandemia, e mais do que isso, que a gente assuma o nosso papel de cristão. Como a Nossa Senhora saiu da Albânia porque eles se deixaram levar pelos maometanos, se deixaram levar pela divisão que existia com a igreja, com outra igreja, né? E fugiram da doutrina da fé católica. Então é interessante, meus irmãos, que nós não podemos fugir da nossa doutrina. Precisamos estar com nossas antenas, eu sempre estou dizendo isso quase todo dia, nossas antenas em pé. O que o Espírito Santo vem suscitando, como suscitou no coração daqueles dois jovens, né, que vigiavam a imagem, falou, não, eu vou viajar com vocês, como se diz, Nossa Senhora foi, e foi levando eles por cima de montanhas, e caminharam dias e dias, não sentiram fome, não sentiram frio, não sentiram dores nas pernas, e não comeram nada e chegaram na Itália. Se você visse a Albânia, depois veja, onde fica Scutari, na Albânia fica aqui,
atravessa um pedaço da Albânia para sair no mar. Do mar você atravessa, se você atravessar reto, você vai sair lá próximo das terras onde ficou o Padre Pio, né? De lá atravessa para chegar até próximo de Roma. É uma caminhada, pensa numa caminhada, né?